Okay, so welcome y'all. My name is João Gabriel. This is a first test of my food presentation. I have not written a script. I have not prepared my speeches. I'm gonna try to deliver this freely and spontaneously, so just to practice. I'm gonna do it in Portuguese because I'm going to present it to Brazilian people. So it's gonna be in Portuguese. Thank you. Bom, gostaria de agradecer todo mundo que está aqui hoje, no Imperativo, disponibilizou esse projeto, esse trabalho, e é, agradecer, me apresentar, blá blá blá, meu nome é Gabriel e tudo mais. Por vocês terem o tempo de olhar para o projeto com o título de O Cerrado Mineiro, uma análise comparativa da produção de café em Carmo Paranaíba e sua venda no mercado internacional. Já que a gente está aqui hoje para falar de café, vamos nos contextualizar dentro do nosso próprio estado, Minas Gerais. Minas Gerais é um estado extremamente importante para o Brasil, não só pela sua história, não só pela sua cultura, mas também pela sua economia, já que o Brasil é o principal exportador de café do mundo e Minas Gerais é responsável por 50% dessa produção de café no total, segundo a ABIC. E isso ocorre devido à importância de cidades produtoras englobadas por Minas Gerais, como Patrocínio, Monte Carmelo e, claro, Carmo do Paraíba. Nesse sentido, Minas Gerais engloba uma área que a gente chama de Cerrado Mineiro, ali dentro do Triângulo Mineral Paranaíba e um pouco do noroeste de Minas. O Cerrado Mineiro ele compreende 25%, um quarto da produção estadual e 12,7% da produção brasileira total de café, o que faz desse estado muito importante para o estabelecimento do Brasil como uma economia mundial. Esse café ele é produzido, lógico, e não atende apenas a demanda interna. O principal mercado-alvo do café que sai do Cerrado Mineiro se situa na América do Norte, na Europa e no sudoeste da Ásia, em países como Estados Unidos, Alemanha, França e até a China. Visto que o projeto tem, visto que o Cerrado Mineiro tem tamanha importância, é necessário que a gente estude a sua estrutura e entenda quais são os desdobramentos do sucesso que ele propõe na produção de café, para que a gente possa observar alguns problemas e assim solucionar eles no futuro. E com isso, eu gostaria de puxar para o lado da parte que motiva esse projeto. Né? Por que esse projeto é necessário? Por que esse tipo de pesquisa se vê tão importante no dia de hoje, acerca da exportação do café? Eu gostaria de começar com esse gráfico. Esse gráfico é de um estudo publicado na Avaliação Internacional do Pensamento Agrícola de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, e ele mostra o preço do café a partir do momento que ele sai da fazenda, da porteira da fazenda, na Uganda, até o momento que ele chega na cafeteria no Reino Unido. E ele mostra em forma de gráfico o preço que ele percorre ao longo dessa cadeia de suprimentos. E esse estudo ele foi feito por mais de 110 países, ocorreu entre 2005 a 2007, e foi assinado por 58 deles, inclusive o Brasil. Portanto, a credibilidade que ele passa é imensa e é importante a gente utilizar ele de base, porque um dos objetivos dessa reunião mundial era reduzir a desigualdade social, melhorar a distribuição de nutrição ao redor do mundo, o maior acesso a comidas, né, nutritivas e a erradicação da fome. Esses eram os princípios do estudo. Esse gráfico mostra a discrepância de preço que o café ganha ao longo da cadeia de suprimentos. Vocês podem perceber que o primeiro salto, grande salto no preço, ele acontece quando o café sai da processadora
e vai para o supermercado, no mercado internacional, né? Naqueles mercados-alvo que eu falei no slide anterior. O segundo grande salto no preço se dá no momento em que ele é transformado em café entregue ao consumidor final para já ser consumido. E é importante a gente notar a discrepância de preço tão grande, né, do fazendeiro para o exportador, para a pessoa que está processando o café, que quando ele sai da fazenda não ganha, ele sai de 14 centavos de dólar para quando ele atinge a sua máxima, sua alta, ele chega até 42 dólares. Esse outro gráfico, ele é de um estudo publicado na mesma reunião, no mesmo relatório global dessa avaliação internacional, e ele mostra, ao fundo, o número, né, proporcionalmente, de fazendeiros, de produtores rurais, e no topo ele mostra o número proporcional de consumidores. Vocês podem observar que esse gargalo, esse pescoço, quando o gráfico ele afina, ele quer mostrar a quantidade de intermediários, atravessadores, ao longo da cadeia de suprimentos, em comparação com o número de consumidores e produtores. Você pode observar que a quantidade ela é imensamente menor e, como o próprio gráfico mostra, a influência e o poder de mercado está concentrado justamente ali, naquele gargalo. E isso, essa é a realidade. O economista da PUC e professor Władysław Dober, ele pensa que isso é uma drenagem do lucro que é até nociva para os produtores, porque eles carecem de receita para investir na própria lavoura, expandir sua produção e progressivamente acarreta na dependência deles em relação aos exportadores, que manipulam o mercado e não deixam que os produtores possam exportar de forma independente, não possam se livrar desses exportadores que não fazem parte da produção do café. Agora a gente vai chegar na parte mais pragmática do projeto, ela é mais formal, eu não vou fazer questão de ler tudo, mas eu fiz questão de colocar aqui no slide só para vocês terem a transparência, a noção do processo científico, metodológico que levou à produção desse projeto. Foram estabelecidos objetivos, que é entender a estrutura do carmo, a economia do carmo, analisar como a população se beneficia do café, compreender os processos de produção e exportação no carmo, ampliar a autonomia dos produtores e apresentar as ideias para a cooperativa do café. Vocês vão ver que, como um dos objetivos é apresentar, e esse objetivo está sendo cumprido hoje, isso significa que o projeto ele ainda não está acabado, ele ainda está em execução. Portanto, depois dessa apresentação, ainda vai ter mais reunião de dados, vamos fazer mais sistematização para chegar a conclusões mais profundas. A próxima parte dessa parte mais pragmática é o problema, que é uma pergunta na qual o projeto vai ser focado inteiramente, que é como aumentar o lucro de pequenos cafeicultores em Carmo do Paranaíba. O projeto apresenta a seguinte solução, que com a criação de certificados que englobem pequenos produtores de até 160 hectares, vocês vão ver o porquê dessa numeração, é possível sim aumentar a lucratividade deles no mercado internacional, e também não só por meio de certificação, mas também mediante cooperações entre organizações sociais e poder público. Isso vai constar na conclusão do projeto da apresentação. A metodologia eu não vou ler tudo também, porque senão vai tomar muito tempo, mas é mais para explicitar como foram feitos os argumentos presentes nesse projeto e como foi procurado os dados que aqui estão presentes. Então, quem quiser perguntar a procedência dos dados aqui, quem quiser
de algumas fontes. Eu posso mostrar as referências bibliográficas no final, com o projeto todo em mãos. Bom, agora a gente vai chegar na parte do corpo do projeto mesmo, que realmente vai dar sentido a essa apresentação. É isso aqui que a gente vai falar no dia de hoje. O Cerrado Mineiro, que é o primeiro tópico de desenvolvimento, vocês vão ver, e a sua geomorfologia, né? Vocês vão ver que aí no projeto escrito, na verdade é uma parte muito técnica, falando da pedologia, da topografia do Cerrado Mineiro, das constituições físicas dele, como altitude mínima de 800 metros em relação ao mar, a baixa umidade relativa do ar, concentração pouca de fósforo no solo, uma baixa acidez também do solo. Isso são questões técnicas com as quais vocês estão em contato diariamente, e por isso eu não vou fazer questão também de explicitar todas, porque com certeza vocês sabem dessa questão muito mais do que eu, já que é com isso que vocês trabalham diariamente. Mais uma vez, essa parte ela consta no projeto, porque ele não foi feito para ser apresentado apenas para pequenos cafeicultores, embora vocês sejam o principal alvo desse projeto. Então a gente já vai pular para a tecnicidade do café mineiro. Em números, o Cerrado Mineiro, segundo a explicação, é o seguinte: são 55 municípios, englobando 4.500 produtores, que produzem em 243 mil hectares, sendo desses 102 mil certificados. Mais ou menos, o Cerrado Mineiro produz 6 milhões de saca por ano, que dá mais ou menos 35 sacas por hectare. Esse é o Cerrado Mineiro, vocês podem observar a grande altitude, né, que caracteriza o café mineiro. E a primeira característica que identifica o Cerrado Mineiro é a denominação de origem, que eu acho que todos vocês já tiveram contato com ela, que é um certificado que atesta a singularidade geográfica do café. E também fala que ele teve pelo menos 80 pontos na Associação Americana de Cafés Especiais, que qualifica ele como um café de excelente qualidade ao redor do mundo. No Brasil, ele é reconhecido pelo INPE, né, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e no Cerrado ela é controlada pela Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Outro aspecto, né, do café mineiro é o sistema de rastreabilidade. Ele é um QR Code que tem na embalagem do produto, e quando você escaneia, você vai receber uma série de informações técnicas, sensoriais sobre o café, como o aroma, o corpo, a acidez, o sabor, o equilíbrio do café, e também um pouco sobre a história dos cafeicultores, dos processadores, por quem esse café passou até chegar ao consumidor final. Então serve para, na teoria, diminuir a distância entre produtor e consumidor, mas é na teoria, como a gente vai ver nisso. O Cerrado Mineiro, apesar de ele ter uma proposta muito boa, o sistema de estabilidade, ele é muito pouco utilizado, desde que só 833 cafeicultores de 4.500 possuem ele. Outro selo de qualidade, outro selo que caracteriza o café mineiro ao redor do mundo é o certificado de origem e o laudo de qualidade. Ele atesta que o produto é realmente proveniente do Cerrado Mineiro e, portanto, um café altamente diferenciado dos mercados ao redor do mundo. Então, justamente pela especificidade geográfica do Cerrado Mineiro, pela importância que ele tem ao redor do mundo, a gente precisa estudar e entender a estrutura da região. E para isso, a gente vai utilizar Carmo do Paranaíba. Por que Carmo do Paranaíba? Porque Carmo do Paranaíba é um excelente recorte do Cerrado Mineiro. Como eu não tenho condições de estudar o Cerrado Mineiro como um todo, o projeto vai analisar Carmo do Paranaíba e, a partir do município, vai começar a tomar as
as decisões, as conclusões sobre o Cerrado Mineiro como um todo. Por que Carmen Paranaíba é um ótimo recorte para se tomar sobre o Cerrado Mineiro? Simples, ele é extremamente importante. Em 2017, ele chegou a vender 120 bilhões de reais em café verde, possui 263 propriedades de café e é o nono maior produtor de Minas Gerais, que, por sua vez, é o maior produtor do estado, é o maior estado produtor do Brasil. Mas o que é interessante de Carmo Paranaíba mesmo é que o perfil geral do cafeicultor é pequeno. Por mais que a maioria das terras não sejam ocupadas por cafeicultores pequenos, o número de cafeicultores que são de pequeno porte em relação aos de grande porte é muito maior. E isso nos leva a pensar na seguinte pergunta: como que cafeicultores de pequeno porte contribuem para uma das regiões mais produtivas de café de todo o mundo? Como que isso é possível? E outra, por que já que essa região é tão produtiva, por que se esse café é de tamanha qualidade, por que eles não, não ganham dinheiro suficiente para investir na sua própria lavoura e aumentar de tamanho? Para isso, a gente tem que estudar o processo comercial. A venda do café em Carmo Paranaíba, ela é feita por meio de sociedades, associações, cooperativas e federações, que operam de maneiras variadas. E no município, elas operam para garantir a máxima tecnologia e qualidade do café mineiro para chegar aos mercados internacionais. Eles, por exemplo, aqui na Carpec mesmo, são utilizadas selecionadoras de automáticos alemãs que selecionam o café impuro do café puro, sendo que o primeiro ele é destinado ao mercado interno, menos exigente, por isso ele é torrado até atingir uma coloração enegrecida, justamente para esconder as impurezas que no café se encontram. O café destinado ao mercado exterior, no entanto, ele é cuidadosamente selecionado, purificado. As selecionadoras elas tiram com jatos de ar gravetos, cascas, que trariam um sabor amargo para o café. E já que o café é puro, a torragem ela é feita até o café atingir uma cor amarronzada, declarando a maior pureza dele para o mercado externo, que é bem mais exigente, para chegar no mercado para atender as exigências dele. E como o Carmo Paranaíba se situa no comércio internacional? Bom, o Brasil é responsável por 10% das exportações mundiais de café, que confirma ele como o maior exportador de café do mundo. No Carmo, essa exportação ela é feita de forma indireta. Os produtores não exportam diretamente para o consumidor final. Em vez disso, eles vendem o seu café para a cooperativa do Carmo, e a cooperativa, por sua vez, vai vender para uma comercial exportadora, que então vai vender o café para outra empresa que vai revender, ou então vai exportar de uma vez para o mercado exterior. Com isso, esse é um processo que vai alongando cada vez mais a cadeia de suprimentos do café. Isso causa uma alienação do produtor em relação ao processo comercial, já que ele não sabe onde que o seu café é vendido, ele não sabe pelo qual preço o seu café é vendido. Então, isso denota a tamanha influência de atravessadores financeiros. Já que cafeicultores pequenos possuem pouco capital, são obrigados a recorrer para esse tipo de empresa para exportar o seu café. Esses atravessadores eles são compostos por comerciais exportadores ou as chamadas trading companies, que são empresas, companhias que se situam em paraísos fiscais, em vários países ao mesmo tempo. São lugares que carecem de regulamentação financeira,
possuem cobrança de impostos extremamente baixa, às vezes até isenção fiscal, leis ambientais brandas, leis trabalhistas fracas. E por isso é o lugar perfeito para que uma empresa possa alcançar o máximo lucro. E visando isso, existem instrumentos de preço dos quais esses intermediários se valem para poder aumentar mais ainda o preço final do café que eles vendem. Duas práticas a gente pode notar aqui, que são o Transfer Mispricing e o mercado financeiro. O primeiro instrumento, o Transfer Mispricing, ou literalmente no português, a transferência de preço falso, ela é uma prática na qual empresas de um mesmo grupo, um oligopólio, elas revendem e revendem o café entre si várias vezes, é lógico que situados em países diferentes, por um preço artificialmente baixo, um preço abaixo do preço de produção. Isso com o objetivo de pagar menos impostos pelos países pelos quais pagar menos impostos para os países pelos quais o café passa. E aí, quando esse café chega na empresa que vai efetivamente vender esse café para o mercado internacional, por exemplo, na Alemanha ele vai vender para a cafeteria ou para o supermercado, essa empresa, ela se sente no direito, ela pode aumentar o preço do café exacerbadamente, de um modo totalmente absurdo. Por isso que a gente consegue ver aquele salto apresentado no gráfico lá no começo da apresentação. Esse tipo de prática, frente à regulamentação financeira de países como o Brasil, seria ilegal. Porém, como ela é feita no âmbito mundial por várias empresas, não existe empresa global que regulamenta e fiscaliza esse tipo de prática. Então, a empresa continua a se valer dela para poder aumentar o preço dos commodities. Outro instrumento de aumento do preço do café é o mercado financeiro, mais especificamente no mercado especulativo e no mercado futuro. Como? Bom, o mercado especulativo ele é um local no qual investidores fazem milhares de transações especulativas por dia. Por exemplo, em commodities. Eles compram várias vezes e revendem, compram e vendem em questão de segundos, em questão de minutos, vários preços, vários produtos como petróleo, como minério de ferro, como soja e também como café. Essa compra e venda infinitamente, essa compra e venda especulativa do produto, ela é muito maior do que as transições reais que o produto sofre. E isso causa uma instabilidade do preço do produto. Essa instabilidade do preço, ela é lucrativa para quem vende, para quem atua no mercado especulativo. Mas para os produtores que necessitam do preço do café para sobreviver, essa instabilidade se torna perigosa. Então, para se proteger dela, eles se valem do mercado futuro, que é outro instrumento, outro braço do mercado financeiro. O mercado futuro, vocês sabem o que é. É vender um produto numa data futura para o preço de hoje. E, na teoria, isso dá bastante segurança ao produtor, porque se a moeda oscilar, desvalorizar, o produtor não vai perder o que ele perderia se ele tivesse vendido com a moeda desvalorizada. Mas essa falsa sensação de segurança, ela ocorre porque os investidores que compram o mercado futuro são as mesmas que atuam no mercado especulativo. E isso vai causando no cafeicultor uma dependência cada vez maior do mercado de futuros. E as pessoas que investem no mercado especulativo estudam, fazem análises minuciosas das oscilações de moedas, das oscilações de preços que vão acontecer, e eles só apostam quando há
uma chance grande de ganhar. Não apostam, eles só operam quando dá uma grande chance de ganhar, de lucrar nesse mercado futuro. E isso mantém o cafeicultor refém do dinheiro do investidor, do intermediário. Para melhorar a situação do cafeicultor, esse projeto ele tem a seguinte consideração: como aumentar o lucro do pequeno cafeicultor? Bom, é lógico que a alternativa principal aqui seria abrir, né, uma cooperativa exportadora de café exclusiva para pequenos cafeicultores. Só que isso é inviável, precisa ser feito muito mais estudo sobre isso. E então, o que o projeto propõe agora é um certificado com selo de pequeno produtor rural. Então, um certificado que ele vai aumentar o preço do café sem necessariamente abaixar a demanda. Como que isso acontece? Isso acontece porque no mercado global dos cafeicultores, que é o mercado internacional, país do primeiro mundo, a população, os consumidores, estão visando cada vez mais um consumo ético, já que depois da revolução científica, da integração das economias globais através da internet, as contradições do mundo foram cada vez mais evidentes, como o aquecimento global, desastres ambientais, trabalhos análogos à escravidão, os horrores depois da Guerra Fria, e isso causou no consumidor desses países uma sensibilidade. Ele vai procurar consumir de modo ético, de modo a fazer um mundo melhor, para poder ser, porque ele acredita naquele ideal. Ele vai escolher pagar mais caro por um café se ele for feito por um produtor que não tem condição de competitividade no mercado internacional. Isso é ótimo para as empresas lá de fora, porque essas empresas, por sua vez, quando elas compram esses produtos éticos, elas têm a possibilidade de fazer propaganda por isso. Então, quando a cafeteria ela coloca que o café dela é comprado de cafeicultores pequenos e que ela paga um preço maior, ela está basicamente dizendo para o consumidor final que ela está salvando o mundo, que ela está ajudando o mundo a se tornar um lugar melhor e que o consumidor comprando lá vai fazer isso também. Isso é uma lógica deles, né? E isso já é realidade no Cerrado Mineiro. Os produtores já são cientes desse tipo de prática, e um exemplo disso é a Aliança Internacional das Mulheres do Café, que é feita de mulheres para mulheres que procuram vender seu café no mercado internacional, ser reconhecidas por isso. Outra proposta de outro selo é o comércio justo, selo Fair Trade, que tem como os principais princípios, né, reduzir a desigualdade social entre produtores, possibilitar renda justa para trabalhadores rurais. Ele é regida pela FLO, né, a Fair Trade Labeling Organizations, que regulamenta e dita os critérios para a concessão do selo, e outra empresa complementar, que é a Flowcert, ela fiscaliza e audita o selo para produtores que estão procurando aderir ao Fair Trade. Esse selo ele contém dois principais benefícios para os produtores que participam dele. O primeiro de todos, e eu acho que é o mais importante, é o Fair Trade Minimum Price, ou o preço mínimo justo, que é um preço que ele é planejado, consultado com parceiros comerciais da FLO e com produtores que buscam um preço justo e praticável tanto para o consumidor quanto para o produtor.
Por exemplo, no dia 14 de 10, 14 de outubro, segundo a International Coffee Organization, o café estava sendo vendido a 1,02 dólares por libra. E o Fairtrade, selos Fairtrade, o café Fairtrade, ele estava sendo vendido a 1,35 dólares por libra. Bom, todo comprador que vai comprar Fairtrade, ele paga esse aumento, que é de 30% a mais na referida unidade, justamente, ele escolhe pagar mais caro, justamente para receber esse selo que vai acarretar naquele processo que eu acabei de explicar, que a gente acabou de observar, sobre a, a, a metafísica, sobre a metafísica do produto. E isso aumenta consideravelmente a renda do produtor, porque o café ele vai sair significativamente mais caro. Outro benefício causado pelo selo Fairtrade é o Fairtrade Premium, que é uma bonificação Fairtrade. Isso, na verdade, não é um lucro que vai diretamente para o produtor. Esse Fairtrade Premium ele acontece quando o comprador ele vai comprar o café do produtor Fairtrade e ele vai pagar uma taxa que vai não para o produtor, mas sim para a cooperativa da qual ele pertence. E na cooperativa, então, eles vão poder escolher democraticamente como esse dinheiro vai ser, o dinheiro dessa taxa de cada produto vendido vai ser utilizado, seja em infraestrutura, em curso técnico, esse tipo de coisa. Então, aí alguns exemplos de como os certificados agregam valor ao café, porque eles exaltam qualidades técnicas do produto e também ressaltam características do modo de produção. A gente observa aí uma oportunidade de lucro para o cafeicultor canadense. Então, a principal proposta desse projeto é a criação de um certificado que englobe apenas pequeno produtor do Carmo do Paranaíba em específico. Alguns critérios para ele é se produzir café numa propriedade de até 160 hectares. Por que 160 hectares? Bom, 160 hectares, frente ao governo, segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, são produtores pequenos no Carmo do Paraná. Esse órgão ele classifica aqui produtores de 1 a 4 módulos fiscais são considerados pequenos, de 4 a 15 são médios e de 15 para cima são grandes. E como no caso do Paranaíba o módulo fiscal equivale a 40 hectares, 160 hectares seriam o limite para o produtor ser considerado pequeno. Outro critério para o certificado ser concedido a esse tipo de cafeicultor aqui no Carmo, ele tem que ser certificado café de Cerrado Mineiro, porque esse café é um café de qualidade, é um café que já está estabelecido no mercado mundial e com isso seria muito mais fácil do cafeicultor conseguir mercado com essa característica. E também alguns critérios vão ter que mostrar compromisso com o comércio justo, ele vai ter que atestar que ele realmente é pequeno, que ele faz parte de uma minoria no café mundial, ele não tem condição de competitividade e também demonstra a ética de trabalho, cuidando, valorizando leis trabalhistas e também valorizando as características, as reservas, cuidando do meio ambiente dentro da propriedade dele. Algumas consequências, alguns benefícios e vantagens que seriam trazidos por esse certificado seria maior visibilidade na produção da cidade. Carmo do Paranaíba seria muito mais conhecido no mundo inteiro. E o foco não estaria só nas qualidades técnicas do café. Não é só no aroma, não é só na qualidade imensa dele, mas também no produtor, que ele é um produtor que é pequeno, que não tem condição de competir com o grande de forma justa,
mas que ainda assim consegue produzir um café de altíssima qualidade e também vai oferecer maior transparência do consumidor em relação ao produtor do que no sistema de rastreabilidade. Já que o sistema de rastreabilidade ele marca todos os cafeicultores, todas as empresas pelo qual o café passou. E quando existe um certificado específico de carne do Paranaíba, o cafeicultor ele vai ser ressaltado, vai ser exaltado através dele, que vai mostrar mais ainda a força do cafeicultor carnense. E isso também traz a ideia de trazer uma especialização do café carnense, valorizar, agregar valor ao café. Bom, conclusão desse projeto. A gente teve quatro principais como eu posso dizer, quatro principais constatações depois dessa apresentação cheia. A primeira é que o pequeno cafeicultor não possui competitividade justa na exportação de café. Por quê? Porque ele simplesmente não recebe o que ele deveria receber pela produção. O café no exterior é muito mais caro e esse lucro todo não vem para ele. Ele é drenado por atravessadores intermediários financeiros. E isso a gente já viu que é nocivo para ele, mas não só para ele, também para o consumidor final, que já que os cafeicultores não conseguem aumentar a sua produção, eles diminuem a oferta de café produzido. E enquanto menos café, o preço aumenta mais ainda. E os consumidores têm que pagar mais caro por um café de qualidade, que poderia ter estar sendo mais barato. A segunda constatação é que existe sim maneira de aumentar o lucro de pequenos produtores no campo. Mas isso é uma maneira a curto prazo, por meio desses selos que caracterizem a fazenda do produtor e tragam reconhecimento ao preço. Por que a curto prazo? Porque ele não vai analisar, não vai resolver esse problema como um todo. Ele não vai eliminar as influências de atravessadores financeiros. Na verdade, o que vai acontecer é que o café vai ficar mais caro e, por meio desse selo, ele vai agregar um valor que vai ter que ser destinado exclusivamente ao produtor. Então, o produtor vai passar a ganhar mais, mas isso não significa que o comércio vai ser justo da mesma forma. Nesse selo também são necessárias pesquisas futuras, mais projetos como esse e mais profundos também, principalmente para estudar os órgãos que regulamentariam, fiscalizariam tal selo, quais seriam os critérios de concessão para ele, que tipo de cafeicultor que vai poder obter, além desses que foram apresentados aqui, e também para quem vender especificamente. A gente não pode simplesmente jogar isso no mercado. Uma comercial exportadora, ela atua no mercado por meio de uma gama muito ampla de contatos comerciais. Elas sabem onde vender, quando vender e de que maneira vender. É necessário que o cafeicultor tenha esse tipo de conhecimento também, para poder atuar no mercado internacional de maneira mais efetiva. A terceira é que os seus são inviáveis a longo prazo, isso eu já falei. E a quarta é a mais óbvia, e eu acho que todos vocês aqui já ansiam por isso, que é que os cafeicultores necessitam de meios próprios de exportação de café. Que eu já fiquei sabendo que a Café está planejando está construindo um departamento de vendas internacionais. E isso é ótimo para o café do Carmo, mas eu ainda acho que há espaço para melhora e aumentar o lucro desses cafeicultores. Acho que é isso, eu falei demais, mas eu agradeço todo mundo que veio aqui hoje. E esse foi o primeiro teste, sem roteiro nem nada. Eu estou cansado, família.
Puta que pariu. Peraí, deixa eu gravar. Alô?